A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando hoje mais um módulo do nosso curso de Teologia Online. E vamos agora dar jornada à disciplina de Apologética Cristã. Hoje vamos iniciar nossa primeira aula, que é o que é apologética. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma jornada do nosso curso de Teologia. O que é apologética? Qual é o conceito de apologética? Então, podemos definir a apologética como um ramo da teologia. É a arte de defender e explicar de forma racional as verdades da fé cristã, dentro de um princípio da preservação da palavra de Deus das contaminações do mundo, ou seja, da cosmovisão, da cultura e ideologias. Então, podemos dizer que a apologética é a gente defender as verdades da Bíblia, da vontade de Deus, das normas, dos requisitos de Deus para o homem. E dentro dessa defesa da nossa fé cristã, nós vamos preservar a palavra de Deus do mundo. E quando a gente fala do mundo, a gente fala da cosmovisão. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente fala de uma visão em que o mundo tem acerca da cultura e das ideologias. E a gente vai preservar a nossa fé cristã dessa cosmovisão e dessa cultura antissemita ou anticristã. Então, a apologética é importante no ensino teológico, pois vai lidar com a defesa racional da fé cristã. Quando a gente fala da defesa racional, nós vamos defender de forma inteligente, de forma prudente, com a capacidade de avaliar, compreender, julgar e resolver. Então, a apologética é uma disciplina racional, é uma ciência que apresenta a defesa da fé cristã e religiosa. Então, quando a gente fala de apologética ou de apologética, está no mundo racional, no mundo da psique. É uma disciplina que a gente vai usar bastante o intelecto. Então, o nosso cérebro vai trabalhar bastante. Então, a gente vai tentar apresentar essa disciplina de uma forma racional, em que o ser humano os alunos vão usar bastante o seu intelecto. Objetivos da apologética. Nós temos dois objetivos da apologética. Primeiro, converter crentes em pensadores, e segundo, converter pensadores em crentes. E dentro desse primeiro objetivo de converter crentes em pensadores, nós vamos oferecer aos leitores e ouvintes uma compreensão de suas prioridades e estratégias. Ou seja, o cristão ele precisa compreender quais são as prioridades e as estratégias da apologética. Segundo, o segundo conceito de objetivo é transmitir a defesa da fé de forma segura e eficaz. Então, para que a gente possa converter crentes cada vez mais de forma pensante, a gente precisa transmitir a defesa da fé de forma segura e eficaz. Terceiro objetivo desse subponto de converter crentes em pensadores não deve ser uma reação ou uma defensiva hostil. Ou seja, o crente ele não vai defender a sua fé de forma defensiva e hostil, ou seja, agressiva. A ideia de fazer o crente pensante é de uma forma defensiva, mas de uma forma tranquila, de uma forma humilde e gentil, e não hostil. Dentro também de converter crentes em pensadores, nós vamos expor as verdades da fé cristã ao ponto de abrir os corações e os olhos dos ouvintes.
E como é que nós vamos agora converter pensadores em crentes? Então, nós vamos demonstrar a riqueza intelectual, moral e a profundidade espiritual e relacional da fé cristã. É quando nós vamos apresentar a fé cristã de uma forma profunda, fazer com que os pensadores, ou seja, as pessoas não cristãs, venham se tornar agora cristã através de uma riqueza intelectual da fé cristã. E também um contato com o Evangelho que possibilita uma interação com a cultura e transforma a cosmovisão e a ideologia antibíblicas. É quando a gente consegue fazer com que o Evangelho venha ter contato com essas pessoas, e quando ele possibilita essa interação, a gente percebe que o Evangelho tem um poder de transformador e de transformar a cosmovisão, as ideologias que são antibíblicas. E quando ele permite essa interação e quando há essa transformação, é quando o Evangelho consegue remover as barreiras intelectuais dos descrentes. E também agora vai capacitar a sua consciência do que estão de fora da comunidade da fé cristã aos princípios do Evangelho. Então, a apologética tem como dois objetivos: converter crentes em pensadores e converter pensadores em crentes. Como fazer apologética? Tem um texto maravilhoso que encontra-se em 1ª Epístola de Pedro 3, no capítulo 3, versículo 15 e o 16. Vai dizer assim: antes, santificai ao Senhor Deus os vossos corações, e estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazei com mansidão, temor e boa consciência. Então, como é que nós vamos fazer a apologética? Primeiro, santificando ou honrando os nossos corações a Deus. Ou seja, para se fazer apologética, o cristão primeiro deve consagrar, separar. E o texto, o verbo aqui de santificar ou honrar, é uma ação ativa e imperativa. Ou seja, todo cristão, ele deve consagrar, separar o seu coração, ou seja, a sua psique, a sua razão a Deus. Mas consagrar independentemente da ocasião. Ou seja, a ordem que o apóstolo Pedro vai dar para os crentes daquela época e até hoje é que devemos consagrar de forma ativa os nossos corações, ou seja, a nossa razão, independentemente do tempo e da ocasião. Devemos estar sempre consagrado a nossa razão. Devemos estar sempre honrando a Deus os nossos corações e as nossas mentes. Não só honrando, mas devemos estar sempre preparados. E a palavra ali, sempre preparados, é etóimos, que vem de um substantivo eteos, do grego, ou seja, está apto, está pronto para receber alguém e fazer algo. Ou seja, fazer apologética é estar sempre preparado para receber alguém ou fazer algo para alguém. E a gente tem aí sempre preparados para quê? Responder. E a palavra lá no grego responder é apologia. Significa uma defesa através de um discurso, de uma afirmação, de um argumento racional. Ou seja, Pedro pede para que, primeiro, a gente deve santificar os nossos corações a Deus. Devemos estar sempre preparados para receber pessoas ou fazer algo para essas pessoas de forma preparada e apta, mas de forma apologética, ou seja, através de um discurso, através de uma defesa,
de um argumento racional. Mas Pedro vai pedir para que a gente devemos fazer de forma racional. E a palavra ali, razão, a racional ali é objetivo, o motivo, a causa. Ou seja, qual é a sua razão da sua esperança? E a palavra esperança lá que encontra-se no grego é elpis, ou seja, no sentido cristão, elpis é confiança ou a forma confiante da eterna salvação. Então Pedro pede para que todo cristão deve consagrar o seu coração a Deus, deve estar sempre preparado para responder a sua razão, ou seja, o objetivo da sua confiança na salvação. Mas ele deve responder de forma mansa, ou seja, com mansidão. O grego vai chamar lá de prautes, ou seja, de forma gentil e humilde. E não só de forma gentil e humilde, mas também responder com temor e boa consciência. Então, devemos fazer apologética de forma mansa, de boa consciência e com temor. E temor e boa consciência ali é de forma respeitável e honrosa. Então, a apologética não deve ser feita de forma arrogante, humilhar os que estão de fora da comunidade cristã. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas elaborando ou fazendo apologética de forma arrogante e prepotente. E quando, na verdade, o apóstolo Pedro pede para que a gente venha fazer isso de forma, estar sempre preparado, mas de forma mansa e temor e de boa consciência. Então devemos ser simpáticos, humildes e pacientes para fazer apologética. Ou seja, devemos sempre responder às nossas defesas da nossa fé cristã de forma simpática, humilde e paciente, querendo sempre ganhar o discurso e ganhar também aquele a qual está diante de nós, e não afastar ele do evangelho, mas ganhar ele para o evangelho. Quem faz apologética? Existem duas pessoas que fazem apologética. Primeiro, o apologeta é aquele que elabora uma apologética. Isso são os teólogos e os estudiosos. Então são eles que vão preparar, confeccionar, elaborar uma apologética. E o segundo, um apologista. E quando falamos de apologista, é aquele que coloca a apologética em prática. Atualmente nós temos os líderes de departamentos, líderes de alguma célula e os pastores que estão sempre à frente de um rebanho ensinando a igreja. Então esses estão sempre de forma prática, exercendo sempre a apologética. Então estes são chamados de apologistas, são aqueles que colocam em prática a apologética. Então quem faz apologética é apologeta e apologista. E quais são as duas ferramentas indispensáveis do apologeta? Existe uma frase de Santo Agostinho que ele fala assim: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Ou seja, primeiro a crença e a experiência com Deus, e depois a compreensão melhor dessa crença. Então o que Santo Agostinho aqui está querendo defender é que devemos fazer apologética usando a fé e a razão. Então a fé e a razão sempre unidos. Então todo apologeta ou todo apologista primeiro deve usar a fé, primeiro ele deve crer em Deus, primeiro ele deve ter uma experiência com Deus, para depois compreender melhor a sua crença. Então todo apologeta ou todo apologista ele deve usar fé
e razão. Primeiro a fé e depois a razão. E quais são os temas mais importantes da apologética? Então, para se fazer apologética, o apologista ele deve usar 2 mecanismos ou métodos apologéticos. Temos 3. Primeiro, o mecanismo ou método de defesa, o segundo de apreciação e o terceiro de tradução. Então são esses 3 mecanismos que o apologeta vai usar para elaborar a apologética: defesa, apreciação e tradução. O que é o mecanismo de defesa? Quando a gente fala de defesa, é um ato ou um efeito de defender-se ou de proteger-se. É a capacidade de resistir um ataque. Dentro da visão ou do sentido apologético, o mecanismo de defesa é quando o apologeta decide dar atenção e identificar os empecilhos da fé. É quando um apologeta ele consegue identificar algo que venha dificultar ou diminuir a fé dos cristãos. Um exemplo: se Deus é tão bom, por que Deus permite tantas pessoas sofrerem? Ou por que permite tantas coisas ruins no mundo? Se Deus é tão bom, por que Deus permite tantas crianças nascerem com deficiências? Então o apologeta ele vai identificar esses empecilhos que vêm a enfraquecer a fé e vai elaborar defesas ou argumentos para defender esse tipo de pergunta. É quando ele consegue também observar as consequências de interpretações equivocadas e deturpadas que aparecem na Bíblia. Terceiro, é quando ele conhece e compreende erros e tem a capacidade de adotar estratégia de reação. Então, quando o apologeta usa esse mecanismo de defesa, ele vai compreender, ele vai adotar estratégias de reação e de forma bem positiva, para a glória de Deus. Felizmente há respostas excelentes à disposição, e durante essa disciplina, durante toda essa disciplina, vamos aprender estas respostas a qual a gente vai utilizar para fazer apologética. Quais são as dificuldades na estratégia de defesa do apologeta? Nós temos aí pelo menos 4 dificuldades. Primeiro, todo apologeta precisa saber que haverá diversas perguntas de pessoas, e psicologicamente essas pessoas são inquietas e ansiosas e frustradas e mal intencionadas. Então, a dificuldade que o apologeta tem é que ele precisa saber lidar com vários tipos de perguntas de pessoas, e essas pessoas estão inquietas, ansiosas, frustradas e mal intencionadas. Então, a gente vai ver que na Bíblia o Senhor Jesus vai estar sempre respondendo à má intenção de algumas pessoas, somente dos fariseus e dos escribas. Um texto maravilhoso é quando eles perguntam: Senhor Jesus, Rabi, de forma até irônica, encontramos essa mulher aqui no ato de adultério, e a lei manda que devemos apedrejar. Então existe ali uma má intenção quando eles fazem aquela pergunta. E Jesus, e aí vem a segunda dificuldade do apologeta, que é preciso discernir e conhecer o público, e precisa responder com sinceridade e delicadeza. E por último, a dificuldade que os apologetas encontram é de dificuldade intelectual e mau testemunho. Então, quando o apologeta dá mau testemunho de sua fé, então ele vai ter uma dificuldade para responder. E voltando para a má intenção dos fariseus com Jesus, eles querendo pegar o Senhor Jesus, Jesus vai dizer assim:
escreve ali e vai dizer assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus vai responder de forma sincera, de forma até delicada, ou até mesmo de forma confrontosa ali, aqueles fariseus mal intencionados. E por que Jesus vai responder? Porque é preciso ter vamos dizer assim, uma razão intelectual. É preciso saber defender bem a fé. Porque se Jesus manda apedrejar aquela mulher, a lei vai dizer que para apedrejar aquela mulher, tinha que pegar os dois em ato de adultério. E na verdade só trouxeram um. Ou na verdade deveriam trazer os dois. E também deveria ser apedrejada fora da cidade. Então Jesus vai responder de forma apologética à lei, de forma ali intelectual, de forma sincera, e ele vai compreender e discernir quem é aquele público, que é um público mal intencionado. Então algumas pessoas têm dificuldade de usar o mecanismo de defesa porque não está preparado para responder todos os tipos de pergunta e de pessoas também mal intencionadas. Dentro do mecanismo de defesa, qual deve ser a postura e a conduta na estratégia de defesa do apologeta? Primeiro, ele deve apresentar respostas que venham confrontar e ajudar as pessoas a pensarem e a superá-las. Ou seja, apresentar um novo ângulo. Então, quando o Senhor Jesus diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele vai confrontar os fariseus e aqueles acusadores. Então, quando ele confronta, ele está ajudando essas pessoas a pensarem. E agora está apresentando um novo ângulo para eles. A segunda postura que todo apologeta deve ter diante de uma pergunta, e o segundo mecanismo de defesa, a segunda estratégia que ele deve adotar, é ter tranquilidade, equilíbrio emocional e racional. Ele não pode ficar nervoso, ele não pode responder de forma irracional. Então, a partir do momento que ele tem um desequilíbrio emocional, ele pode responder de forma irracional e até mesmo responder algo que não tem nada a ver, como se diz, fazer uma salada de fruta. Terceiro, ele precisa lidar com as perguntas e principalmente com as pessoas de modo afetuoso, sensível e compassivo. Então, muitas vezes as pessoas são mal intencionadas e muitas vezes essas pessoas são ansiosas e frustradas. Então, é preciso compreender, é preciso ser muitas vezes sensível para responder certos tipos de pessoas. Então, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ela disse assim: como é que tu, sendo judeu, vem falar comigo? Mas Jesus vai responder de forma afetuosa, sensível, compassivo, vai responder ela de forma educada. Então, Jesus usa ali um mecanismo de defesa afetuoso, sensível, para ganhar ou responder aquela mulher. O segundo tipo de mecanismo que para se elaborar a apologética é o método de apreciação. Quando a gente fala de apreciação, é opinião moral sobre pessoas e característica humana. É a estimação de um valor venal de um objeto ou de um bem material. E dentro de uma visão, ou dentro do sentido apologético, o método ou mecanismo apologético de apreciação é quando o apologeta torna possível que a verdade e a aplicabilidade do Evangelho sejam queridos, respeitados e apreciados pelo público. É quando ele utiliza de forma, esse mecanismo, responde à pessoa de uma forma tão prazerosa, ele apresenta a verdade e o valor que é o Evangelho, que essa pessoa ela acaba tendo uma apreciação, ela acaba tendo uma opinião, acaba observando o valor que tem o Evangelho. E tem um texto aqui maravilhoso
em Lucas capítulo 19, acerca da passagem que fala de Zaqueu. Lucas 19, a partir do versículo 1, vai dizer que entrando Jesus em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos. Detalhe, esse homem era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia ali de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara a ser hóspede esse homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, vou restituir quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Vocês percebem que Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passando por ali, e a fama de Jesus percorria todas as aldeias, e chegou ali ao ponto de também Jesus ir visitar Jericó, sendo que ali existia um homem muito rico, chefe dos publicanos, e sabia que Jesus ia passar, mas ele queria ver Jesus. Alguém tinha falado bem de Jesus, mas ele quis ver pessoalmente. Chama a atenção que Zaqueu sobe num lugar alto, e quando Zaqueu sobe, Jesus percebe que Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus manda ele descer e vai até a casa dele. E ali o pessoal começa a murmurar: como é que esse vai na casa de um pecador? E Zaqueu percebe que aquele Jesus que o pessoal falava bem dele, de fato era algo, esse Jesus era muito bom, porque os publicanos não era bem visto pelos judeus, pois cobravam de forma com juros. Os publicanos eram vistos como traidores da pátria, mas Jesus recebe esse Zaqueu de forma muito maravilhosa, vai para sua casa, e Jesus disse que a salvação para Zaqueu. E Jesus vai dizer que não veio buscar quem estava perdido. E Zaqueu fica maravilhado. E quando Jesus prega que não veio buscar e salvar quem estava salvo, mas sim quem estava perdido, é Jesus apresentando a Zaqueu, quem estava ali, um evangelho, uma defesa do evangelho com apreciação. É Jesus mostrando o valor moral. Então o apologeta deve apresentar o evangelho com a apreciação. Deve apresentar o evangelho de uma boa notícia, ao ponto que quem esteja ouvindo queira esse evangelho, venha ficar maravilhado com esse evangelho. Então todo apologeta, ele deve adotar esse mecanismo de defesa chamado apreciação, apresentar o evangelho ao ponto que as pessoas fiquem maravilhadas, queiram de fato querer, venham avaliar e vejam o valor que tem o evangelho. E como tornar atrativo este evangelho? Como tornar apreciado o evangelho? Qual a estratégia? Primeiro, devemos compreender a situação e ajudar as pessoas. Então, se faz a apreciação apologética, primeiro, compreendendo a situação e ajudando as pessoas. Segundo, usando ilustrações, analogia e histórias. Jesus era rico de usar parábolas. Demonstrar a beleza e a riqueza
que Jesus é. Jesus é preciso ser levado a sério. E expor que a crença no Evangelho ajuda as pessoas a mudarem de vida. Nós temos aqui algo maravilhoso em Mateus capítulo 13, versículo 45. Jesus vai apresentar o Evangelho de uma forma tão rica. Mateus 13, versículo 45, vai dizer assim, 44, 45. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, porque um homem achou e escondeu pelo gozo dele. Vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outra assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Então Jesus vai apresentar o Evangelho como uma riqueza. Ele vai usar uma ilustração, vai usar uma analogia, e vai dizer que quem encontra esse Evangelho fica tão maravilhado que ele deixa tudo, vende tudo o que tem para conquistar esse Evangelho. Então Jesus vai expor o Evangelho, vai usar a ilustração ao ponto que deixa as pessoas maravilhadas. Então você quer defender a sua fé, use o mecanismo de apreciação. Mostre que o Evangelho é uma riqueza, e essa riqueza é Jesus. E esse Jesus precisa ser levado a sério. E aí nós temos o exemplo de Levi também, que era um rico, um publicano, que deixa tudo para seguir a Jesus. Então a gente precisa demonstrar que o Evangelho é bom, agradável e saudável. E nem tudo que é bom é agradável e saudável. Um exemplo, se a gente observar, se a gente pegar aqui o refrigerante é bom? É agradável? Mas não é saudável. O espinafre é bom? Não. É agradável? Não, mas é saudável. Então, para o meu paladar, ou para algumas pessoas, o espinafre não é bom e não é agradável. Entretanto, o espinafre é saudável. Um sorvete é bom e agradável ao paladar? Mas é saudável? Não. Então, a gente precisa perceber que o Evangelho e Jesus, ele é bom. Jesus, o Evangelho, é agradável e é saudável. Então a gente precisa apresentar o método, o mecanismo de defesa, de apreciação, é você apresentar o Evangelho de forma bom, agradável e saudável. O terceiro método de mecanismo apologético é a tradução. Quando a gente fala de tradução, é a versão de uma língua para outra, é a obra traduzida. Dentro da visão ou do sentido apologético, é você pegar os temas importantes, as ideias desconhecidas da fé cristã e explicá-la. Ou seja, é quando você pega a palavra amor e você vai dizer a palavra amor, dentro do sentido grego, existe o amor ágape, existe o amor eros, existe o amor philos. Então você vai apresentar o amor dentro de uma ideia grega, agora para uma nova linguagem, porque a ideia que a gente tem de amor é apenas uma. E agora você vai apresentar os sentidos que a palavra amor aparece na Bíblia. Você vai traduzir. Então se faz apologética quando você vai estudar a língua original e descobrir o sentido. Numa linguagem em que o público venha compreender. Dentro dessa apologética de tradução, desse mecanismo, é a eficácia da transmissão e a fidelidade do significado original. Exemplo, vamos pegar aqui um tema importante da fé cristã, a união hipostática. E a kenosis. Então, quando você vai explicar isso, você vai explicar que a união hipostática é a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus. E quando você pega a palavra kenosis, você vai traduzir que a palavra kenosis é
o esvaziamento de Cristo. Ou seja, é quando Jesus abre mão dos seus atributos divinos para vivenciar os atributos humanos. Ou seja, muitas vezes Jesus não quis utilizar os seus atributos divinos. Jesus era Deus, mas muitas vezes Jesus teve que dormir, Jesus chorou, Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, quando a gente fala de união hipostática e kenosis, a gente vai explicar, vai pegar algo desconhecido e tornar conhecido para a fé cristã. Então, são esses três mecanismos de apologéticos para fazer apologética. Ou seja, primeiro é quando a gente fala da defesa, quando a gente vai defender a nossa fé de forma humilde e não arrogante. Segundo, o mecanismo é de apreciação, é quando a gente vai tornar o evangelho bom, agradável e saudável ao ponto que as pessoas se encantem. E terceiro, é quando a gente vai pegar as ideias desconhecidas e fazer explicá-la ao ponto que as pessoas venham entender e compreender. Tá bom? Então, que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos e que a gente se prepare para a próxima aula, a qual a gente vai estar aprendendo sobre o período e o desenvolvimento da apologética na história. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula.